O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Amados irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, como é bom nós nos achegarmos aqui e saber que há um Pai que nos ama, que nos acolhe, que deu seu Filho por amor a cada um de nós. Por isso se sinta realmente, profundamente amado, acolhido por esse Deus que te ama, que nos ama. E o seu Filho Jesus veio para nos salvar, veio para nos dar um caminho. Aliás, Ele é o caminho. E todo aquele que observa a palavra de Deus, e todo aquele que procura viver a palavra de Deus, com certeza o Senhor o acolherá. Com certeza há um céu que nos espera. Mas estamos nessa caminhada. Como o filho que precisou fazer essa caminhada, caiu em si: deixa eu retornar para a casa do meu pai. E assim ele o fez. Constantemente nós precisamos fazer esse caminho de retorno ao Pai. Tomar sempre consciência: Ele me ama. O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito com os dons, com os talentos que Ele me concedeu? O que eu tenho feito com aquilo que Ele tem me oferecido através da igreja? E que bom que nós temos na nossa Santa Igreja os sacramentos. Que bom que nós temos na nossa Santa Igreja, sempre ela nos oferece momentos de oração, a própria Santa Missa, mas as nossas orações individuais, que nós podemos fazer, as nossas novenas, os nossos tríduos. E nessa caminhada que nós temos feito, também a carta de São Paulo aos Romanos vem nos alertar a respeito disso. Os nossos membros, o nosso corpo, não foi feito para o pecado. Mas quem sabe disso? Aquele que fez um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem toma consciência disso? Aquele que um dia se encontrou com o Senhor. E nós estamos aqui neste santuário, e você está aí em casa, também para tomar posse disso, também para tomar posse deste amor de Deus, e realmente se converter, e realmente mudar de vida, e realmente trilhar agora um caminho de santidade, não oferecer mais os seus membros, o seu corpo ao pecado, mas a Deus, dizia São Paulo aos Romanos, e diz também a cada um de nós.
O seu corpo, o meu corpo, não foi feito para o pecado. Não foi feito para a bebedeira, para a devassidão. Não. Foi feito para Deus. Foi feito para a santidade. É esse o resgate que São Paulo quer fazer a cada um de nós, que quer nos propor. Nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais e não devemos ser mais, porque há um Salvador, há um Deus que é por nós. E esse Deus é Jesus, o enviado do Pai, o Filho amado do Pai. Por isso que a nossa vida, uma vez que nós nos encontramos com o Senhor, que a nossa vida seja oferecida agora para uma obediência santa, uma obediência em Deus, a vivência e a prática dos mandamentos. Que o pecado não reine mais em vosso corpo. Oferecei-vos a Deus como pessoas vivas. E São Paulo vai dizer, no serviço, na doação, na entrega, no serviço a Deus. O que eu posso fazer para Deus? Posso fazer muitas coisas. O que eu posso ser para Deus? Posso ser para Deus esse Filho amado que deixa o pecado e que agora se oferece para Ele. São Paulo quer nos dizer isso, meus irmãos. Deixemos o pecado, ofereçamos a nossa vida agora a Deus, no serviço a Deus, tomando posse de que somos filhos e os trabalhos pequenos, os trabalhos simples, ofereçamos a Deus. E por mais simples que eles sejam ou que pareçam, na verdade são grandes passos que nós damos para a santidade. Não precisamos fazer coisas extraordinárias para agradar a Deus. Às vezes nós queremos fazer coisas extraordinárias, na verdade, é para agradar os homens, para nós sermos vistos. Aí já entra de novo o pecado da carne, o orgulho, o desejo de ser visto, de ser aclamado. Não é esse o caminho que nós devemos fazer, ou que São Paulo nos propõe, que nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe. Mas de abandono aos desejos, às vontades, à concupiscência da carne, oferecer o nosso corpo, os dons, os talentos que nós temos a Deus. Não mais sobre o regime da lei, mas sobre a graça. E aí São Paulo vai fazer esse jogo de palavras, né? Já que está então tudo sobre a graça, tudo é permitido, então eu posso fazer de tudo? Não. Está tudo sobre a graça, e é interessante, eu gostei muito dessa palavra que ele usou. Não, mas fazemos a passagem da obediência da escravidão, porque antes éramos escravos, para a obediência de coração aos mandamentos do Senhor. Antes, quando nós não conhecíamos nosso Senhor Jesus Cristo, não sabíamos que Ele tinha morrido na cruz por nós, ou até sabíamos, mas não tínhamos tomado posse, não tínhamos tomado realmente conhecimento, nós éramos escravos do pecado. Talvez nós até participássemos, de alguma novena, da Santa Missa, talvez até tínhamos um temor a Deus, mas depois que conhecemos realmente nosso Senhor, a nossa vida mudou e nós deixamos de ser escravos do pecado. Deixamos de obedecer ao pecado, aos nossos instintos. É claro que continua sendo uma luta, mas passamos à obediência a Jesus Cristo, a obediência de coração aos mandamentos. O nosso encontro com Jesus provocou esse cuidado conosco, esse cuidado com o nosso corpo, esse cuidado com o nosso coração. Louvado seja Deus por tudo isso. E nós temos feito essa caminhada, deixamos a escravidão do pecado e passamos à obediência de coração. Todos aqueles que seguem a nosso Senhor Jesus Cristo devem obedecer de coração a Ele. Essa caminhada que nós temos feito, nosso Senhor também nos alerta. Além de abandonarmos o pecado, além de servirmos a Ele, nós também devemos ficar atentos, alertas. E é isso que vai nos dizer o Evangelho. Ficai certos, porque se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, com certeza iria ficar atento para que a casa não fosse arrombada.
Ele usa essa comparação para falar também do Filho do Homem, de Jesus Cristo, dele mesmo, que um dia vai vir na sua segunda vinda. E nós devemos estar despertos, e nós devemos estar atentos a esse Senhor que vem. E aí, Pedro vai questionar, mas o Senhor está falando isso para a gente ou para todos? Para nós discípulos, para nós os seus filhos aqui, que estão mais junto contigo, ou o Senhor está falando para todos? E aí Jesus usou mais uma vez uma parábola. Falou daquele administrador que foi confiado ali os bens a ele, e aquele que foi fiel, que deu de comer na hora certa, esse vai herdar ainda mais reinos para serem administrados. E aquele que foi infiel, infelizmente, vai ter a sorte dos infiéis, dos injustos. Em outras palavras, a morte eterna. Eu quero a vida eterna ou eu quero a morte eterna? É claro que nós queremos a vida eterna. E cada um de nós, meus irmãos, sem exceção, nós somos esses administradores. Eu sou um administrador, você é um administrador da graça de Deus. O que eu tenho feito com os dons, com os talentos que nosso Senhor me concedeu? Tenho me deixado levar pela escravidão do pecado ou estou na graça de Deus? E se eu estou na graça de Deus, devo cada vez mais então administrar os bens do Senhor de maneira correta, de maneira honesta. O administrador fiel, e interessante essa palavra que foi colocada também, foi aquele que deu de comer, aqueles que deu de comer na hora certa, deu de comer ali aos necessitados. Dar de comer, dar de vestir a alguém, dar um conselho, é uma obra de misericórdia. Nosso Senhor poderia ter usado outros exemplos para falar da fidelidade daquele administrador. Construiu isso, fez aquilo, não. Mas ele usou isso, ele deu de comer. E que forma bonita é essa de caridade, que é dar de comer àquele que está necessitado. Nosso Senhor um dia vai pedir contas de cada um de nós. Mas não é para que nós fiquemos com medo, não, né? E nosso Senhor está nos alertando ainda hoje, porque nenhum de nós aqui, né, ainda morremos, está nos alertando ainda hoje para quê? Para que nós estejamos realmente certos, preparados. Ele vem. E se Ele vem, que a minha conduta seja então coerente. Que eu administre bem a minha vida, a minha vocação, o ser pai, o ser mãe, o ser filho, o ser sacerdote, o ser consagrado, que eu administre bem realmente este talento que nosso Senhor me concedeu. Deixando o pecado de lado, administrando a minha vida para o bem, dando de comer a quem tem fome. Dando de comer àquele que tem sede, está com fome da palavra de Deus, que está precisando de uma veste, que nosso Senhor hoje possa realmente tocar o nosso coração nessa caminhada de conversão que nós temos feito. Abandono do pecado e realizar as obras de misericórdia. Que nosso Senhor nos conceda esta graça nesta liturgia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama, o Senhor nos dá uma nova chance para recomeçarmos. E assim como o Senhor falou ali aos romanos, o Senhor fala também a cada um de nós. Que não somos mais escravos do pecado, mas somos e estamos sob o regime da graça. A obediência agora de coração. E neste dia, Senhor, nós queremos obedecer ao Senhor de coração. O Senhor veio até nós, o Senhor passou por aqui, nesta terra, morreu, ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos despertar hoje, para que nós estejamos atentos, porque o Senhor vai vir, o Senhor retornará. Mais do que nunca o Senhor realmente está voltando. E Senhor, se o Senhor está voltando, que o Senhor me encontre vivendo coerentemente a vocação da qual o Senhor me chamou. O Senhor um dia vai pedir contas daquilo que o Senhor me confiou, daquilo que o Senhor confiou a esses Teus filhos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos encontre fazendo bem, obedecendo ao Senhor de coração, nas pequenas coisas,
nas grandes coisas que o Senhor nos confiar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos administradores fiéis da Tua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!